Olá! Mais uma live Falou e Disse no ar. E hoje uma live que tem tudo a ver com esse propósito, né? Que está aqui, que é de comunicar. Então a gente vai receber hoje a Jordana Garcia, que mais do que uma super profissional, é uma grande amiga, uma irmã. Ela é madrinha da minha filha e eu tenho muito orgulho de tê-la perto de mim, de aprender muito com ela. Então já estou aqui fazendo as minhas homenagens, porque está sendo um momento muito feliz dessa conversa de hoje, da gente ter conseguido marcar essa conversa hoje, porque ela está com uma agenda cheia, tá, gente? São muitas lives. O pessoal está entrando aí, bem-vindos. Celso, bem-vindo. Então a gente vai falar dessa grande ferramenta que é a comunicação, né? E como é que a gente está enxergando tudo isso, como é que a Jordana está analisando esse momento das empresas, como é que as empresas podem se posicionar de uma forma mais clara, enfim, né, mais adequadas à realidade de agora, né? São muitas transformações, tudo foi muito rápido, então a gente vai conversar aqui sobre esse assunto. Quero aproveitar, esperar o pessoal entrar aí, quero aproveitar para convidar vocês também amanhã. A gente vai ter uma outra live com a Tatiana Siciliano, que ela é doutorada em antropologia, ela é doutora em antropologia, ela é professora da PUC, também é comunicóloga, e a Tati vai falar sobre os hábitos do consumidor, né? Quanta coisa está mudando na nossa vida, né? A Jordana já entrou aí, já vou te chamar. Então, amanhã temos a live também com a Tatiana Siciliano, falando de todo esse movimento da nossa mudança de comportamento de consumo. Deixa eu chamar a Jordana aqui. Vamos lá. Ai, gente, que alegria, ó. Tô aqui animadíssima, hein, com o nosso papo. Oiê! Oiê! Bem-vinda! Que Bem-vinda! comadre linda! Celso tá me dando bronca aqui, que é pra ter calma. Que calma, gente. Não tem calma nessa vida, não. Tem pressa, Gente, tem olha o povo coragem. entrando! Hello, Andréia! Ai, gente, só gente chique, Bruno elegante e sincera Gal, meu nessa live. amor. Adoro! Andréia nessa minha agenda de live blogueirinha. Andréia, eu vou conversar com ela sexta-feira. Sobre Isso, mudança, vai ser um papo maravilhoso. Estou muito animada é. com Não, eu vi a foto sexta-feira. dela, a chamada, você viu a chamada dela maravilhosa, aquela foto. Gente, essa mulher tá um poder, você Muito não tá fina. entendendo. Eu É, adoro minhas gente, só amigas gente poderosas, fina, lindas e elegante. Ah, maravilhosas. não, seu círculo de amigas, né? Vou te contar. Só gente linda, por dentro e por Como, fora. como diz Divan, bolinha anda com bolinha. É, isso aí, né? Então, ó, em sua homenagem, saúde, Saúde, não ia deixar saúde. de ter aqui, claro. Eu Ó, falei a para André Raquel, já mandei foi mensagem para pegar. Raquel antes, falando: Raquel, vou entrar com uma tacinha de vinho, pode? Ela falou: já tô com a minha aqui também, então tá tudo ótimo. Então, já estamos aqui para brindar esse momento que eu Ah, estava fazendo, já estava fazendo suas apresentações, né? Porque mais do que tudo, você é minha comadre linda, maravilhosa, irmã de alma. amo. E eu tenho muito Oi, orgulho da gente estar Richard. junto. É, Ricardo, ai que delícia! O pessoal está entrando aí. É o Olé, a pessoal da Olé, que é um movimento de liderança também, da Paulinha. Assim, muita gente fazendo tanta coisa boa, né, Jô? Eu acho que é um Muita. momento de produção de coisas boas também. É que a gente fica um pouco contaminado, né? Claro que é uma situação difícil, mas assim, tem tanta coisa boa acontecendo e precisava acontecer, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Vou fazer aquela Essa, introduçãozinha básica. a vida se não vai na vontade, vai na marra, né? É assim. Se não é no amor, é na dor, né? É Então verdade. a gente está aprendendo na dor, enfim, com perdas aí que a gente não tem nem como comparar, mas Claro, é. é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então a gente está aprendendo muito com isso. E é isso. Então, assim, diante desse cenário todo, muitos futuristas, muitos pensadores, enfim, todos esses estrategistas, eles estão posicionando o coronavírus como um grande acelerador de futuros, né? Então, assim, quantas coisas o coronavírus acelerou nas empresas, nas corporações?
O trabalho remoto, quer dizer, o home office que veio de uma forma que eu acho que vai ficar, né? Vai ser uma coisa que vai ser reavaliada, reposicionada, mas o home office veio para ficar porque está todo mundo vendo que funciona. A educação à distância, François, beijos. A educação à distância também, a gente está aprendendo muito com isso. A questão da sustentabilidade, da gente entender o nosso consumo, da gente reaproveitar coisas, enfim, a questão da Capitalismo responsabilidade consciente, né? exato, do consumo consciente, né? Da responsabilidade social, mas da responsabilidade social mais macro mesmo, da gente entender que tudo realmente contribui, né? Que nós podemos realmente ser nós podemos ser fomentadores de movimentos. Não precisa ser um grande movimento, mas o pequeno movimento que você faz no seu prédio já é um movimento. E é a questão do colaborativismo que a gente também falou até na sua live, né? Quando a gente É conversou. verdade. Então, assim, acho que essas reflexões todas e todo esse movimento e tudo acontecendo com muita agilidade, né? As empresas estão tomando decisões que durariam, às vezes, 3, 6 meses em 2, 3 dias. Né? A gente está É vendo isso verdade. acontecer. Eu sempre falo isso, assim, a gente está ouvindo há bastante tempo sobre transformação digital, as empresas se organizando, principalmente as grandes empresas, que o processo de organização é Vamos ver se ela volta. Tá Ai, aí, né? voltou. É, Voltei. tua qualidade está bem ruim, Kel, para mim. Deixa eu ver então. Deixa eu mudar aqui Tá. meu. Deixa eu mudar a minha internet aqui. É porque eu estava lá de dentro do quarto. Depois quero Voltou? conhecer vocês. Voltou? Voltou. Voltou. Agora melhorou. Fui pro 4G, porque o É, Wi-Fi acho que sobrecarrega essa hora, né? pois é. Bom, e a gente está falando de transformação digital Das já há bastante transformações. tempo. As grandes corporações se organizando, porque o processo de design organizacional para fazer uma mudança dessa é diferente de uma startup, de uma grande empresa, mas está todo mundo falando nisso e as coisas não acontecem tão rapidamente. Acho que a pandemia exigiu de marcas, pessoas e negócios a acelerar esse processo muito rápido. Então, planejamentos que estavam com visão de 6 a 1 ano estão acontecendo em uma semana. Então, isso é bom, porque ela cutuca. Porque qualquer mudança de empresa, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoas, né? Sim. Qualquer mudança com pessoas, se não tiver um estímulo muito forte para acontecer, seja por propósito, seja por necessidade, enfim, ela demora um pouco mais, né? Então, é muito bacana. E acho que é uma quebra de paradigma se a gente também, tiver né, que Ju? tirar. Total. E se a gente tiver que tirar uma lição disso tudo que está acontecendo, é que ninguém, nem as organizações, vão ser mais as mesmas depois dessa pandemia. Por conta de perdas, por conta de tudo, emocionalmente a gente está transformado, está entrando em processo de transformação. E eu acho que todo processo de transformação, e aí traz a minha história pessoal, né, um pouco, que a gente sempre fala disso, ela começa de dentro para fora. Né? Então, por mais que te exijam uma mudança, se você não tiver imbuído de um propósito de mudança, isso é uma coisa que eu queria muito falar sobre isso. Oi, Paulo, tudo bem? O Luiz também chegou. A Luísa O entrou. maridão chegou. Oi, Mariana, tudo bem? Então, assim, por mais que isso que te exijam mudança, a mudança acontece verdadeiramente de dentro para fora. Então, é muito mais fácil quando as pessoas estão tocadas por essa mudança e fazem acontecer, e aí movem a organização de uma maneira muito mais rápida, né? Sim. Eu falo muito sobre isso, Kel, que as marcas, elas podem mudar um posicionamento ou
ou ajustar um posicionamento muito rápido numa campanha publicitária, pode ajustar isso na rede social, mas o que ela tem que levar em consideração que nada disso acontece sem as pessoas. E aí a gente está falando dos colaboradores. Dos colaboradores. Né? E a gente tem que entender que pessoas não são liga e desliga, não vira a chave imediatamente. As pessoas precisam entender o processo de mudança, tem que fazer sentido na cabeça delas. Né? Então, se não fizer, elas demoram muito mais para responder, a fazer a mudança do que antes, né? Do que de outra maneira. Então, o compromisso que as marcas têm que ter é muito mais com as pessoas que trabalham com ela, e aí estou falando pessoas, porque tem o colaborador, tem o parceiro, tem o fornecedor, essa cadeia inteira precisa estar muito alinhada, né? Entendida desse propósito de mudança, para realmente poder sentir, a empresa possa ser percebida pelos clientes, pela sociedade, efetivamente com uma transformação. Né? Sim. Tem que ser muito genuíno, né? Eu acho que não adianta você ficar na rede mostrando uma doação e internamente maltratando o funcionário, demitindo de uma maneira injusta, enfim. Aí é aquela coisa de que o fazer tem que ter sentido com o falado, né? O que é feito com o que é falado. A coerência, na verdade, é coerência. Acho que coerência. O mais importante é coerência. Porque, assim, a gente vai falar aqui do caso da Airbnb, né? Eu trouxe esse caso porque eu quero encerrar com ele, eu acho fantástico, eu vi hoje. Mas, assim, a coerência é a coisa mais importante que uma empresa pode ter. Né? Porque sim, se ela tiver que demitir, ela vai ter que demitir, são negócios, as empresas precisam manter esse negócio funcionando, enfim. Mas a forma como é conduzido, isso é o que faz toda a diferença. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu queria fazer um parênteses para a gente começar a falar de comunicação, que é uma coisa que eu sempre falo muito. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, trabalhei muito ligado ao CEO, ao diretor, presidente, enfim, aos diretores. E eu falo muito isso, que comunicação, a área de comunicação, é a única área que talvez tenha a cabeça do CEO. Por quê? Porque ela é a área que precisa pensar no efeito cascata de tudo. Ela precisa saber que qualquer tomada de decisão, seja do CEO, seja de uma área financeira, jurídica, ela tem impacto 360, né? Então, a comunicação, quem trabalha na comunicação, óbvio que os heads de comunicação, né, tem isso muito mais natural pelo posicionamento de carreira e tal, mas é um olhar que qualquer pessoa que está dentro da área de comunicação tem que olhar para isso. Né? Tem que olhar os impactos de tomada de decisão de negócio, que realmente faz muita diferença. Né? Então, por isso que eu falo que comunicação, eu fiquei muito feliz de você me convidar para isso, falando de comunicação no processo de estratégia. Comunicação talvez seja uma das áreas mais fundamentais no desenho de estratégia corporativa. Não, eu concordo totalmente. Né? Porque eu acho que a comunicação ela tem que participar de todos os processos. Exatamente, porque como é que você traduz um discurso, traduz uma mensagem, cria um discurso coerente, né? Se você não sabe como funciona lá o chão de fábrica, como é que ele trabalha. Tem que participar do processo, tem que entender. Tem que ter imersão. Eu falava isso sempre pro meu time, né? Tira a bunda da cadeira, vai viver. Primeira coisa que eu falo é que... parou aqui de novo, será? Voltou. Deu uma travadinha. Eu entrei no mundo corporativo quando a comunicação, o marketing era a área de glamour, né? Eu nunca acreditei no glamour de comunicação. Eu acho que comunicação... Deixa eu só fazer um parênteses, Jô. Eu acho que a gente entrou numa época que a comunicação... Tinha gente que falava assim, não, a comunicação é dentro do RH.
Ah, você, como assim? Você lembra disso, né? Lembro, não, lembro, mas tinha uma Tinha essa coisa de ter o glamour, mas de ter aquela coisa assim, a comunicação é ali, não é ali, não é tão é ali naquele importante. cantinho. Eu participei num grupo, numa agência que eu trabalhei, que a gente se conheceu, inclusive, que a gente era a agência que estava instalando a comunicação de uma das maiores empresas de telemarketing hoje do mundo, né? Assim, que era a Contax na época, né? Oi, A Xará Raquel, entrou tudo aí. bem? Xará. Oi, Xará. Então, assim, na época, eu lembro que quando a gente entrou, a comunicação era aquela que pendurava o flip chart na reunião, Olha isso. né? Então, assim, tem assim, E eu uma acho que empresa daquele porte, né? Que a não, Contax era era pequena. gigante. Não, era pequena. Na época Ah, tá. que a gente entrou, ela tinha 3.500, quer dizer, pequena, né? Ela tinha Ah. 3.500 colaboradores. Eu lembro que Pô, é gente pra caramba. quando a gente saiu da operação interna e foi ser back-office, ajudei lá na estruturação da empresa, ela tinha 58 mil. Ela chegou a ter 89 mil colaboradores. É uma mega empresa, teve fusão com o Orbital e tal. Oi, mãe, minha mãe Oi, tia Sossô, tá pedindo beijo. Beijo. E então, assim, a gente, quando eu entrei no mercado de comunicação para trabalhar, a gente tinha dois cenários. Um cenário em que a comunicação ainda não era percebida como um valor, e tinha um cenário que a comunicação ela era o cara, né? Principalmente nas empresas que têm comunicação como mais forte, né? Mais forte, não é nem mais forte, mas como quase inerente ao negócio, né? Então, o que eu via era assim, eu vivi muitos momentos em que eu ainda analista e tal, eu via os gestores, diretores de comunicação falando assim, deixa que eu sei o que falar. E a comunicação tem que ter uma humildade na condução, porque eu falo que a comunicação está para servir ao negócio. A comunicação ela é importante para servir o negócio. Ela tem que ter humildade de escutar, ela tem que ter humildade de aprender e para poder traçar uma estratégia muito verdadeira, né? Muito verdadeira. E por isso que eu falo a importância. O cabelinho crescendo aqui. Importância de comunicação 360. Estou escondendo os meus brancos aqui. Nem fala. A importância da comunicação ter um olhar 360, isso é fundamental, né? Que eu falo, ter um olhar do CEO, é quase que a sombra do CEO, né? Para poder tomar decisão de forma correta. E aí, eu tô falando, tá, Raquel? Você pode ir perguntando aí. Não, eu ia aproveitar porque você deu uma respirada aí. Bebe um vinho. Tá bom, vou beber um vinho. Que ontem eu... Oi, Márcio! Márcio é meu convidado da semana que vem, gente. Eu só tenho gente maravilhosa em volta de mim. Igual você, né? Gente, desculpa aí. Se não for pra ter barulho bonito, a gente nem sai de casa. Mas a gente não tá saindo, mas a gente nem sai em live. A gente nem sai da sala pro quarto, pra cozinha. E aí, ontem escutando a live dos VPs de marketing, assim, de grandes empresas, era da Ambev, da Pepsi e tal, e eles trazendo essa nova realidade, né, do e-commerce e do tecnologista participando das reuniões de mídia, das reuniões de comunicação. Então, quer dizer, é uma realidade que não tem volta, né? Já não tinha volta, porque já era, só que isso tudo foi acelerado, que agora está tudo, né, tudo junto. Hoje as áreas estão todas integradas, a TI, compras, precisa estar, não tem mais. Esse universo de caixinha tem que ser totalmente destruído dentro das organizações. O Paulo Clemen falou que nós somos back-office transversais, exatamente isso. Vamos assumir isso com orgulho, porque eu acho que isso é a essência, né? E o que você está falando dessa questão dessa mudança no paradigma de TI está entrando, né, de compras, do e-commerce. A comunicação também, ela precisa se reinventar, ela está se reinventando. As organizações que ainda não perceberam isso vão precisar acelerar esse processo, porque muda tudo. A área de comunicação deixa de ser produtora de conteúdo para ser mediadora de diálogo.
Isso é muito importante. Muda Muito. Nossa, tudo. E maravilhoso. aí, e quando você entra define isso como um perfil da área de comunicação, você tem que olhar para as competências do seu time, né? Você tem que trabalhar absurdamente a escuta, muito mais do que falar, que era uma característica, um skill muito forte da área de comunicação. Você tem que ouvir, né? A gente sempre falou, porque comunicação é um receptor, né? Mas na prática, a gente mais falava do que ouvia. A gente ditava a Sim, publicidade, o conceito, o jornal interno, a linguagem. Mudou. A gente hoje, como moderador de diálogo, a gente tem que estar muito ligado e ouvindo tudo, né? sim. Essa escuta se faz fundamental. E essa escuta se dá a partir do momento que você estabelece laços, né? Estabelece laços com seu público interno, estabelece laços com a sociedade, estabelece laços com seus clientes, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de sociedade, a gente está falando do contexto geral de relacionamento. Sim. Desculpa que ligaram para mim. A migração de plano de Vivo para Claro, que eu também acho que é um exemplo interessante. A Claro me ligou me oferecendo, estamos vendo aqui a questão da pandemia, que tem todo mundo com dificuldade, mudou meu plano, eu fiz portabilidade, fiz tudo, e assim, reduzi quase R$ 300 na minha conjunto de contas. Então, Nossa. e a abordagem foi muito assertiva. Agora eles estão me enchendo o saco, que eles querem que eu faça logo a transição do chip, mas eles estão me ligando. Enfim, deixa eu tentar segurar aqui os caras, porque eles são insistentes. Mas eu Depois acho quero que saber disso, porque eu estou precisando mudar o meu, mas fala. nossa, foi assim, eu passei de 60 gigas para 240 gigas de internet. Meu celular, meu plano de celular família também com aumento, duplicou a capacidade lá de dados e com 300, quase 300, R$ 290 a menos. Assim, foi uma Nossa, bem super agressivo, né? bem agressivo. Mas então essa questão de restabelecimento de laços e conexões, né, é fundamental dentro da área de comunicação. E aí isso se baseia pelo diálogo, pela escuta, né, que é muito importante. Porque aí, voltando de novo à questão que eu estava falando com vocês sobre a marca pode mudar um posicionamento publicitário ou digital muito rápido, mas e entendendo que marcas são feitas de pessoas, elas precisam preparar as pessoas para esse processo de transformação. Sim. E aí, aquilo que a gente estava falando, não acontece do dia para a noite, não acontece se não tiver verdade, né? Isso é muito importante. Imagina, eu fico hoje imaginando, que ninguém me ouça, mas graças a Deus eu não estou nesse momento dentro de uma empresa, porque eu estou só tomando vinho e eles que lutem. E analisando? Paulo, congelou? Vocês estão ouvindo a Não, gente? congelou não aqui. Tá Tá funcionando. todo mundo, dedinho, se todo mundo estiver vendo, por favor. Ou Paula, curtidinhas no comadre, coração. bem-vinda. Oi, Jané. Tá entrando um pouco nessa área aqui também. Na nossa área, né? A gente está falando de comunicação, está falando dessa... Paulo voltou. Então, assim, o trabalho com as pessoas, ele é muito importante. E no processo disso cascatear dentro de uma organização, principalmente em grandes organizações, se torna ainda mais importante o papel do líder, né? O líder assim, não adianta uma decisão de cúpula se estabelecer se a média gerência não tiver imbuída, entendida do propósito de transformação. Porque não tem jeito, qualquer mudança acontece na média gerência. É no coordenador, no gerente, naquelas pessoas que vão fazer a mudança, um supervisor de campo, né, ou de rede, enfim.
são essas pessoas que realmente vão fazer a mudança acontecer ou engajar os colaboradores nessa mudança. Porque, assim, é lindo um presidente falar? Mas ele entra uma vez e dá uma mensagem, né? Essa mensagem ela precisa virar verdade no dia a dia. E isso só acontece com a média gerência entendida e imbuída desse propósito, né? Eu ia citar um exemplo aqui que eu achei muito bacana de um gestor, de um CEO que eu entrevistei semana passada, Flávio, que ele é presidente da Flaviense, que é uma rede aqui do Rio enorme de madeira, material de construção, enfim. E ele fez uma parceria com o Sebrae para qualificar marceneiros, para os marceneiros estarem cada vez mais aptos a atender o cliente de uma maneira eficiente, criativa, com excelência, e assim comprar com eles, porque quem proporcionou essa qualificação foi a Flaviense. Então, olha que brilhante, né? Eles foram lá no cliente deles, oferecer um curso para o cara melhorar. Pois esse é o tipo de investimento... entender, né? É entender a necessidade, né? Esse é o tipo de investimento que as empresas têm que ter. As empresas têm que investir na formação e na qualificação das suas pessoas, no emocional dessas pessoas. No emocional. Eu nunca mais vou esquecer esse curso. Né? Imagina. Pois é, assim, enquanto e aí não são colaboradores, são consumidores dele, são clientes dele, né? Então ele entendeu a necessidade do cliente dele melhorar. Uhum. Exatamente. Olha, é maravilhoso. Olha que visão. Nossa, fiquei super feliz quando ele contou. Você acha que esse cara vai... Esse marceneiro vai comprar em outro lugar? Não vai. Não vai. O Maurício sempre conta a história do açougueiro do Pão de Açúcar, né? Que na verdade não é um caso ali assim. Existem pessoas que naturalmente são conectadas ao propósito da causa da empresa, o propósito porque eu sempre falo isso. Empresas têm causa, pessoas têm propósito. O propósito tem que casar com a causa da empresa. Ela tem que fazer sentido, né? O Maurício Cardoso sempre conta a história do açougueiro do Pão de Açúcar, acho que é da Barra, que ele tem uma lista de WhatsApp que ele passa todo dia, hoje a carne está mais barata, a picanha, o churrasco, não sei o que. Ele faz do jeito dele, com a linguagem simples que ele sabe, do jeito... Enfim, mas olha a excelência na prestação do serviço, né? O valor que esse cara tem, se o Pão de Açúcar não olhar para esse cara com valor, outra empresa vai olhar. Porque esse cara tem um valor que é natural. Agora, ele tem uma atitude que é natural. Agora, nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa desenvolver isso nas pessoas. E isso se desenvolve de algumas maneiras. Primeiro é com transparência, com verdade, as pessoas entendendo para onde elas estão indo. Segundo, com reconhecimento, né, de exemplos desses. Pegar esse exemplo com reconhecimento, sabe? Valorizar pequenas atitudes. Porque o que a gente vê muito nas organizações é que as pessoas querem grandes atitudes. Né? Assim, eu vou reconhecer o fulano porque ele trouxe milhões de reais para a empresa, ou eu vou reconhecer o fulano porque ele inventou a pólvora. Gente, um fulano que fez um cliente feliz é o que faz toda a diferença, né? A Raquel está falando, a decisão de compra não é mais apenas de preço e qualidade, mas engloba outras variáveis comportamentais. Total. Silvinha, minha linda. Silvinha, Nega também já está aí. Silvinha não dorme mais, não. Silvinha, vamos beber um vinhozinho, ó. Silvinha está no Michael Douglas já. Mas assim, eu acho que isso é o mais importante. E esse processo, eu falo que a comunicação, ela ajuda no ferramental, né? Porque assim, o que eu percebi ao longo do tempo é que muitos líderes têm vontade de mudar, têm vontade de ajudar a transformação, mas não sabem como. Porque nenhuma cadeira, principalmente em empresas que têm serviços técnicos ou que não estão na comunicação no CERN, essas pessoas não tiveram uma cadeira na faculdade falando de gestão de pessoas. Elas são formadas tecnicamente. Então, assim, o profissional, e além disso, quem vira um gerente normalmente dentro desse ambiente é um gestor que ele vira um gerente muito mais pelo entendimento de processo
do que pela Sim. competência com pessoas. Pelo Então, conhecimento técnico dele, né? exatamente. Então, eu falo que assim, você é promovido, normalmente você é promovido para algo que, devido a uma competência técnica, mas quando você é promovido, te exigem uma competência emocional. É muito diferente isso. E se você não estiver pronto para isso, você se torna um líder que não agrega, que não realmente não desenvolve pessoas. E isso tem gente que nasce com isso, tem gente que é líder nato, né? Que vai ser líder sendo o cara que vai falar na reunião de condomínio, que vai levantar e que vai agregar todo mundo. Tem gente que é líder nato e tem gente que precisa de se desenvolver. E eu acho que a comunicação tem um papel muito forte nesse processo, que é de dar ferramental para a transformação. Então, eu acredito na integração da comunicação com RH, porque às vezes normalmente RH tem processos muito bons, mas não comunica bem os processos. Então a comunicação entra para casar esse discurso, para transformar esse discurso mais tangível, né? E para poder dar ferramental para o líder, para ele poder ter certeza que a mensagem que ele está passando está alinhada, porque às vezes o cara fala assim, entendi, mas como é que eu falo isso para o outro? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? Né? Assim, o que é uma informação estratégica, o que é uma informação que eu possa disseminar? Isso parece besteira, mas é muito comum nas organizações, e isso faz toda a diferença, né? As pessoas não são preparadas, foi o que você falou, elas não são preparadas para lidar com as outras pessoas, né? Elas não são preparadas para falar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Então, assim, é isso, as empresas contratam o conhecimento técnico ou o resultado que aquela pessoa traz, né? Questão financeira. E aí, se não tiver esse complemento, que hoje não é mais um complemento, passou a ser uma necessidade, que é o lidar e o conhecer cada pessoa da sua equipe, até para você tratar cada pessoa de uma maneira diferente, não dá para você falar da mesma forma com todo mundo, que para um pode pesar de um jeito, para o outro. E aí a questão da inteligência emocional, que você também ia falar desse assunto, né? O professor está falando assim, que trabalhar na Burberry, para ele, foi uma experiência incrível no aspecto de comunicação intuitiva, criativa e com propósito. Havia uma total integração, tudo era on-brand, dos shows ao Bom Dia do Segurança. Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que a gente vai encerrar aqui falando desse caso da Airbnb, que eu peguei, não sei se todo mundo sabe, mas a Airbnb está fazendo um movimento grande de demissão hoje. E eu tive acesso à carta do presidente, do CEO mundial. E depois a gente vai compartilhar o link aqui, né, Raquel, para todo mundo ver, porque é uma aula. É uma aula, assim. E eu trouxe alguns pontos, porque eu acho que tudo que a gente está falando está ali na prática, assim. É essa verdade absoluta de marca que se estabelece num discurso e no posicionamento e na história. Acho que isso é fantástico, assim, bacana. Não, assim, e eles têm um cuidado de falar assim, calma que é um texto grande, porque assim, tem muita informação que tem que ser passada. Então, assim, não é naquele comunicado, tipo, comunicado, foram demitidos, não. Destrinchar mesmo para ter o cuidado com as pessoas, né? Assim, isso cabe para a Airbnb? Obviamente cabe uma carta para a Airbnb, porque ali a gente está falando de pessoas que são digitais, pessoas com nível de intelecto maior, né? Que tem... a gente está falando de marca global, né? Então, assim... 7.500 funcionários. Pois é, marca global e tal, com presença mundial, mas... nem sempre funciona para tudo. Tem empresas que você trabalha com chão de fábrica gigante. Então não adianta você fazer o texto mais lindo, as pessoas não vão ler. A gente sabe que o Brasil tem um número grande de analfabeto funcional. As pessoas não conseguem entender nas entrelinhas, não conseguem perceber nuances. Ela lê, e aí mas pode ela ser entende. Um vídeo, né? E aí o caminho pode ser um vídeo. Pode ser um vídeo. Ou pode ser o líder tá ali, juntar equipes pequenas. A gente tem que começar a acreditar. A gente viveu durante anos a comunicação de massa. O mundo não quer mais isso. O mundo quer microcomunicação. O mundo quer micromensagem, cada vez mais exclusiva, direta,
olho no olho, pensada para as pessoas. Então, assim, por que a publicidade está morrendo? Porque ninguém compra mais aquilo. Aquilo ali não existe mais, entendeu? Então, assim, todo mundo sabe que a Xuxa não usa Monange, que não sei o que ainda. Não fica fake, né? mais do que isso, Raquel, às vezes pode até ter coerência com a marca, entendeu? Mas eu não quero ser o, o homem. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. O homem que gosta de dirigir, e que gosta de aventura. Esse é o perfil que uma campanha publicitária era estabelecida. Só que esse homem que gosta de dirigir, gosta de aventura, hoje é ou um pai de família, ou um homem que é separado e que tem dificuldades que o dinheiro dele não cabe, ou ele é um homem, ou ele é gay e tudo bem, continua gostando de carro e de aventura, ou ele é hétero e odeia carro. Então, assim, entendeu? Assim, ou gosta de carro, mas não gosta de aventura. Você entra num processo de segmentação, nuances, né? de nuance, que hoje, assim, não adianta você chegar hoje e falar: esse é o carro incrível para o homem que gosta de aventura. 90% não vai se identificar, porque o cara vai falar assim: eu gosto, cara, mas eu tenho filho todo fim de semana. Então, um filme para ele não pode ser um filme que ele está rodando um off-road, está num carro no meio da. Talvez a aventura seja poder ter um carro seguro para levar os filhos com segurança, para fazer uma rotina louca de segurança no trânsito de São Paulo, que leva para um lugar para o outro. Então, cada vez mais, a comunicação precisa pensar de forma segmentada. Eu sempre falei isso para o meu time: fazer boa comunicação dá um trabalho do cacete. Mas quando ela funciona e quando você vê assertividade nisso, é muito gratificante, né? É muito gratificante, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Antes de você acabar de explicar o Airbnb, queria dar um exemplo chato, que é pra gente antes de falar do exemplo bom, né? De um vídeo que a gente assistiu hoje, que eu até te marquei para você assistir também. A Raquel ainda tá falando isso, fora o clichê de colocar uma gostosa apresentando o carro, quer dizer, para chamar homem, né? Aí coloca igual cerveja mestre fazer isso. Botar a gostosa. Já mudou um pouquinho, né? Já mudou já um melhorou pouquinho, muito. Já melhorou. Já. Mas, assim, de novo, entra numa segmentação. Assim, é muito. A publicidade precisa se reinventar demais. O que a gente vê, assim, tem muita coisa boa acontecendo, mas as agências também estão batendo cabeça para tentar entender esse novo mundo, né? Mas esse momento da gente em casa, tem várias empresas fazendo as campanhas das mães com imagens em casa, coisa mais linda, assim, porque isso traz a humanização, né? Traz a coisa de, tipo assim, são mulheres reais, porque tá todo mundo dentro de casa, então mesmo que seja uma modelo, é uma modelo com aquela produção que ela fez, não foi uma maquiadora que foi lá fazer, né? Então, eu acho que a realidade está vindo à tona forçadamente, né? E está fazendo grande mudança na comunicação. E eu acho, antes de você entrar nessa história do vídeo, eu acho que é importante. Continua insistindo na ligação. Voltou. Mas assim, fala para ela que você está numa live. Tem que ter agora um recado assim: estou numa live. Não tem aquele recado, estou numa ligação, estou numa live. Estou numa live. Olha, já tem que se atualizar as operadoras. Exatamente. Mas esse negócio das marcas, assim, de publicidade, hoje já tem na Europa e nos Estados Unidos, as agências de publicidade, elas tiveram uma cisão, né? Na verdade, a compra de mídia ficou com... Tem empresas que só compram mídia e tem empresas que só trabalham criativo. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque as empresas que hoje no Brasil ainda trabalham com compra de mídia e com criação, ela vai pensar em anúncio, ela vai pensar em filme de 30 segundos. É muito apegada, né? Não, é porque garante dinheiro, entendeu? Porque se ela fizer um filme de 30 segundos, ela vai vai fazer um plano de mídia que coloca a pessoa na Rede Globo 60 vezes e tal, e eles ganham em cima disso. Então, assim, precisa mudar essa mentalidade. E as marcas também precisam aprender a comprar criatividade. Porque durante muito tempo o fato de ter mídia comprada por uma agência
fazia com que as marcas não pagassem o processo criativo, porque ela é remunerada pelo FII ou pela porcentagem de mídia, né? Então, assim, se eu sabia que a Casa Bahia me dava 10 milhões semanais de publicidade, eu sabia que 20% desses 10 milhões vinha para mim, como agência. Né? Então, assim, é óbvio que eu não vou cobrar da Casa Bahia a criação. Né? E aí as marcas também se acostumaram nisso. Então, acho que essa E cisão... fazer um esforço pequeno, né? Até de criação. Exatamente. Aí entrou um círculo vicioso desse negócio. Né? As agências já não pensavam publicidade da maneira inteligente, as marcas não queriam pagar por criação, né? Porque sabiam que elas já estavam remuneradas pela mídia. Então, essas coisas têm que separar, porque assim... Estava muito contaminado, né? Tudo contaminado. Porque talvez um processo criativo não dê dinheiro nenhum de publicidade. Talvez ele seja algo que você vai ser enviado por WhatsApp. E vai fazer toda a mudança nessa construção. E um movimento, talvez, de retorno muito maior. Até o Eduardo comentou aqui, né? Felizmente, a comunicação... Passaremos a dar mais valor à comunicação do pequeno, do regional. Quer dizer, o nicho, né? O que a gente estava falando, é comunicar através de nichos. Sim. Que é isso. Talvez o açougueiro, pelo WhatsApp, ele vai vender muito mais no açougue do que a própria campanha do supermercado, né? Exatamente. Assim, em vez do Pão de Açúcar gastar milhões em publicidade de massa, em campanha publicitária de massa, talvez ela tenha que investir nesse senhor do WhatsApp ou em treinar o time dela para que outros possam vender a publicidade. Gente, sai muito mais barato. Muito mais barato. Infinitamente. Né? Ele está dentro de casa. Imagina... E o cara já veste a camisa. Imagina, ele tem orgulho de estar ali. Você reconhecer a atitude dele. Sabe o que ele vai fazer? Muito mais. Ele vai... Muito mais. Nossa, você imagina, bota o seu João do açougue para dar curso de como ele faz para a equipe de loja, da equipe toda de loja. A única coisa que a Pão de Açúcar vai ter que fazer é, de repente, criar peças de promocionais que ele pode ajudar o cara a divulgar pelo WhatsApp. Gente, quanto custa isso? Nossa. Né? Não, infinitamente mais barato. Aí, só para comentar o exemplo negativo, né? A gente assistiu um vídeo hoje, que até era um jornalista, que é o Maurício Menezes, ele indo na loja, ele dentro de casa, falando que tinha acabado a tinta dele, do cartucho, ele precisava repor o cartucho para acabar de fazer um trabalho, e aí ele resolveu ir até a rua para resolver aquilo. E aí parece piada isso aí, né? Não, parece. Ele põe o bonezinho dele, vou botar meu boné, minha máscara, e ele foi na Americanas. Ele mora até aqui em Copacabana. Deve ter ido na Americanas ali, da Figueiredo, por aqui. E aí foi na Americanas e chegou lá e perguntou, tem o cartucho tal? Tem. Aí a menina foi e falou assim pra ele, mas toma aqui um papelzinho que o senhor tem que comprar por aqui, um WhatsApp. Aí ele falou assim, ué, mas se eu ligar, mas eu tenho que fazer o quê? O senhor tem que ligar pra lá e pedir, e aí vai fazer o quê? O senhor vai ter que vir aqui retirar. Aí ele, ué, eu já tô aqui, então o que eu posso fazer? Eu vou ligar. Aí ligou, ela atendeu, gente, é patético, né? A própria menina atendeu, aceitou o pedido dele e comprou com ele ali na frente dele. Quer dizer, é total falta de comunicação, de preparo desses funcionários, né? E de comprometimento também, né? Porque vamos combinar. Eu não sei se a mulher quer falar assim, meu senhor, olha só, claro que eu vou lhe atender, sabe? É a atitude de atendimento, de prestar o serviço, de servir, né? Você tá ali para servir. A gente não sabe o que aquela pessoa passou aquele dia, enfim, pode ser que esteja com algum problema. Talvez ela é treinada a controle comando, entendeu? Ela não é treinada... Automático, né? Ela não é treinada nesse sentido de poder pensar. Ela só tinha que dar o papelzinho e resolver. A partir de hoje é papelzinho e pede para ligar. Aí o cara vai entrega lá comprar, e ela não sabe mais o que fazer, porque ela é controle comando, não é nem é até uma capacidade limitante dela, né? Aqui eu tô falando que já tem algumas vendedoras de loja de marca entrando em contato com os clientes para o WhatsApp, mas acho ainda muito impessoal com mensagens genéricas. Eu também recebo direto. Raquel, a minha experiência não foi assim. As poucas experiências que eu tive não foram assim. Eu, por exemplo, eu adoro a L'Occitane ao Brasil, que eu compro muita coisa da L'Occitane. Eu tenho um creme que eu uso constantemente e que eu sempre vou lá para comprar. Quando entrou nisso, eu compro muito no Rio Sul, que é no shopping aqui perto de casa.
Mas assim, eu vou lá assim, uma vez por mês, tá? Assim, comprar creme. E Claro. quando começou isso, a L'Occitane me entrou em contato comigo e falou: Jordana, chegou o seu creme que você estava esperando. A gente está fazendo delivery e tal. Eu falei: chegou o óleo, porque eu uso a linha inteira, né? O óleo de banho, o creme, o serum anticelulite e tal. Eu falei: não chegou ainda, mas tem o creme. Eu falei: então pode entregar? Assim, veio entregar. Aí, engraçado que ele falou assim, na mensagem, Jordânia, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, só uma correção, meu nome é Jordana. Aí ele, mil desculpas, eu anotei errado. Eu falei: não tem, a vendedora talvez tenha anotado errado. Eu falei: não tem problema, já estou acostumado com isso. Mas assim, veio aqui para mim o dono da franquia, com máscara, com a maquininha, passou o álcool na maquininha antes, passou o álcool na maquininha depois, me botou muita disposição, depois fez comigo mais uma ligação, uma mensagem por WhatsApp dizendo: ainda não chegou o seu óleo, mas está vindo o Dia das Mães, a gente criou um e-commerce, a Samantha está aí trocando amores com a minha mãe. Então, assim, mas isso foi atitude de dono também, né? Isso faz diferença. Ele deve ser o dono da franquia, ele não é um cara treinado ali que está na ponta, entendeu? Mas é o dono da franquia que vai treinar o time, entendeu? Então, exatamente. Faltou a loja Americanas fazer um comunicado geral. Gente, se chegar alguém, vocês atendam pessoalmente, claro, né? Como era. Então, assim, as coisas mudaram para facilitar e não para atrapalhar, né? Por isso que eu acho que a força da média gerência é importante. Então, assim, não dá para falar, não sei quantos mil colaboradores tem Americanas. Mas, assim, obviamente que um top-down não vai falar com todo mundo. Vai falar talvez uma vez. Mas a média gerência tem que estar pronta para falar isso todos os dias com o seu time. O gerente... Deixa eu só limpar meu óculos aqui que está incomodando. Reforçar, né? Reforçar todo dia. O gerente da loja tem que estar reforçando isso, tem que estar falando sobre isso. O Paulo está falando aí. Lê aí. Você está de óculos. Sempre percebi o universo corporativo como um microcosmo da nossa sociedade, da nossa realidade. Total. Eu concordo plenamente. É um retrato, né? Você está trazendo esse exemplo da Americana. Eu queria trazer, antes de entrar no Airbnb, eu queria trazer um exemplo pessoal que foi do Santander, né? O Santander teve erros e acertos no processo da pandemia. A gente já discutiu isso. Falei isso. Oi, Dri. Tudo bem? Paulinha Parque, todo mundo aí chegando. A gente já... Ô, Renan, meu amor, meu primo lindo. A gente já discutiu o Santander, que eu acho que ele começou muito mal nesse processo da pandemia, que foi quando ele, logo 2 dias depois, ele mandou SMS para os clientes falando: você... a gente sabe que esse momento é difícil, mas a gente está aumentando a sua linha de crédito, o seu cartão de crédito. E aí foi muito, muito criticado, porque em vez de você baixar os juros do cartão de crédito, tal, você está dando a pessoa se endividar mais, né? Se endividar mais. Ele assumiu o erro publicamente, falou: a gente nem sempre acerta, mas a gente está aqui para ajudar. E começou um movimento muito bacana, tá um projeto lindo, não sei se vocês viram, do A Gente Banca Você, que eles têm 400 mil bancas de jornal hoje no país. Eu vi isso. Né? De transformar isso é maravilhoso, as bancas, né? Transformar as bancas, porque, cara, o jornal acabou, o papel está acabando, né? Então, assim, eles na verdade, as bancas já estavam se transformando, só que numa quinquilharada. Por conta própria. Então, assim, eles estão bancando as transformações das bancas, tanto em curso de formação. Então, assim, Santander tem um case muito bacana. E teve uma história que aconteceu comigo, não sei se vocês todos são clientes muita gente é cliente do Santander, eu sou cliente há bastante tempo, e eles mudaram os caixas eletrônicos em alguns as maiores lojas, maiores agências, que você, por exemplo, hoje você pode fazer depósito em cheque sem botar em envelope, você digita, coloca ali. O Itaú começou a fazer isso também. Tem um monte de facilidade. E assim, eu resolvo minha vida quase toda no Rio Sul, né? Então eu fui lá, no Santander de lá, e quando mudou, tinha uma mulher que estava atendendo,
e que eu fiquei muito impressionada, assim, assim, além, você tem que, quando acontece uma mudança dessa, você fala assim, tem que colocar alguém para ajudar. Não pode ser qualquer alguém, tem que ser a Não. pessoa, entendeu? Então a mulher foi muito sensível, aí, assim, tem perfis diferentes, eu, assim, precisei de uma pequena orientação e consegui conduzir, porque eu tenho domínio de tecnologia, tem velhinho, que tem outra, e eu Que não vai fiquei conseguir. reparando como ela conduziu a empatia, sabe? A olhar para ele. Ela pensa, mas eu não sei fazer isso. Ela fica tranquila, é fácil. Deixa eu te explicar aqui. Olha, esse caminho. Tá O vendo essa carinho e o cor? cuidado, né? Então, assim, isso tudo faz muita diferença Muita. né? Então, assim, o que era um bicho-papão, que era uma máquina nova, gigante, com um monte de funcionalidade, ela acabou virando algo que a pessoa vai entender e vai usar e vai. Vai absorver Sim, aquilo. se um velhinho entender bem como funciona uma máquina e não tem medo de uma máquina, ele não vai mais entrar na fila do banco, né? O Paulo está falando educação, capacidade cognitiva, empatia, relacionamento e outras tantas questões passam a ser responsabilidade das empresas. Total. Empatia é tudo, François. É isso mesmo. É Empatia é isso, é você tudo. tratar como você gostaria de ser tratado, gente. Isso é para a vida, isso é o que a gente está entendendo nesse momento. Assim, a gente está vendo aqueles serviços que a gente achava que eram serviços pequenos, o entregador, o motorista de ônibus, o enfermeiro, são eles que estão na linha de frente, são eles que são serviços essenciais, são eles que estão trabalhando nesse momento, né? Então, assim, é a gente respeitar que cada um tem o seu papel. Né? Gente, E dentro uma organização ela precisa de todo mundo. Exatamente. Né? É como uma sociedade, exatamente o microcosmo, né? Todo mundo tem um papel ali importante, né? Mas precisa ter aquele líder. A sociedade não tem os líderes, enfim, os governadores, os prefeitos, né? E a gente dentro das empresas tem as lideranças, que precisam ter essa empatia. Elas precisam entender qual é a necessidade do cliente dela. Né? Ouvir aquele cliente, pegar na mão, que nem essa moça fez no Santander, falar, calma que eu vou te explicar, vai dar tudo certo. E essa pessoa vai ser cliente eternamente, gente. Claro, claro, tem a menor dúvida. Vamos falar, amiga, então, do Airbnb? Vamos falar do Airbnb, que a gente só tem 8 minutos. Opa, então vamos lá, Airbnb. Não sei se todo mundo viu, mas o Airbnb fez um movimento hoje de demitir 25% do quadro dele no mundo. A gente está falando de 1.900 pessoas. E eu tive acesso à carta do presidente para os clientes. E aí, a carta é uma aula. Raquel, se você puder já compartilhar aí para todo mundo, ou então depois. Peraí, deixa eu pegar. A carta é uma aula, mas o que eu peguei alguns pontos que eu queria abordar aqui, e se não eu passo para vocês depois, mas se você puder colocar, porque eu acho que tem muita gente aqui que eu não tenho contato. O que eu achei interessante, alguns pontos que eu trouxe dessa carta. Primeiro, que era uma carta para os colaboradores, mas o CEO que assinou a carta e a comunicação da Airbnb sabe que hoje não existe mais comunicação interna e comunicação externa. Ela sabia que essa carta ia vazar. Então, o discurso dela não foi um discurso só para o colaborador, foi um discurso para a sociedade. Então, ele falou de uma maneira muito verdadeira isso. A outra coisa é a forma como clareza e transparência na mensagem dele. Isso gera muita confiança. Confiança do colaborador, confiança na marca, enfim, isso é muito importante. Outra coisa que deixa muito claro na carta é que a Airbnb fez uma revisão muito rápida do modelo de negócio e do redesenho estratégico do negócio. Então, vai dar um eco agora que eu entrei aqui para tentar mandar. Mandei aí no. Vê se entrou para vocês. Entrou. Então, assim, ela fez uma revisão rápida do modelo de negócio e o redesenho estratégico, porque além dela olhar para isso como vai rentabilizar, como é que vai refazer o negócio. Oi, Fê, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? Como é que ela vai refazer o negócio dela para se tornar rentável? Foi muito importante para reorganizar os times e as equipes. Ela fez em pouquíssimo tempo
um redesenho de time para esse novo movimento. Então, eu acho que isso é uma lição de startups para grandes empresas, né? Então, assim, a agilidade no olhar, talvez ela tenha acertado 100%, talvez não, talvez daqui semana que vem ela vai ver que faltou alguém do time que era fundamental, mas ela partiu de um redesenho da estratégia, né, ajustes de modelo de negócio, e depois e para isso ela reorganizou o time para tomar a decisão do desligamento. Então isso eu acho que é um super exemplo, assim. Uhum. Ela fez um planejamento de desligamento. Deixa eu só contar aqui rapidamente. Assim. Não, fala, porque senão eu tenho medo de perder aqui o negócio. Estou olhando o tempo. O Celso está aí olhando o tempo. Me ajuda aqui. Ela fez um planejamento de desligamento muito afetuoso e com respeito à particularidade local. Isso eu achei muito fundamental. Uma empresa global, então, cada país tem uma cultura, tem uma política, né, tem uma regra. E ele fala dessa sensibilidade na carta com muita verdade. E a gente fala de empresa nacional. Eu já fiz parte de uma empresa nacional. Cada região tem uma cultura, então a forma como você conduz tem que ser muito verdadeira. E o que é mais bacana é que eu vi alguns comentários sobre essa carta e ninguém falou de número de colaboradores demitidos, que são 25%. Todo mundo falou da forma como esse desligamento foi realizado. Ou seja, ele atingiu o objetivo, né? Então, assim, na carta também, ele dá clareza nas etapas, colocando os líderes na linha de frente. Ele fala, ó, amanhã você vai receber, eu sei que essa notícia não é fácil, eu preciso de tempo para digerir. Amanhã você vai receber, se você vai ser desligado, você vai receber um e-mail com texto tal. Se você não for, você vai receber um texto tal. Você vai sentar com o seu líder, ele vai te explicar os motivos. E a forma como outra coisa que eu achei fantástico, eles estão colocando um time grande de RH, não ajuda a recolocação desses profissionais no mercado. Óbvio que esses profissionais não vão achar emprego rápido. O mundo não está possibilitando isso. Mas a empatia de se botar à disposição de fazer isso acontecer faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Teve a questão do plano de saúde também, que eles falaram. Plano de saúde, então, assim, esse planejamento de desligamento muito afetuoso, né? Assim, garantia dos direitos, fazendo com que as pessoas, mesmo que tem um ano aí de plano de saúde, teve um plano de desligamento com salários para alguns meses, enfim, muito bacana. E o que eu acho que esse processo na ajuda de reposicionamento e da forma como ele escreveu a carta tem duas nuances muito importantes. O primeiro é que o mercado não vai ver esse profissional que foi desligado como um profissional ruim. A forma como ele conduz é muito bacana. E dois, a autoestima desse funcionário que está perdendo emprego não vai ser abalada, porque ele entendeu que ele é parte de um contexto. A decisão não foi uma decisão por ineficiência, foi uma decisão por redesenho de negócio. Então, assim, tem todo um cuidado. Então, eu queria dizer, o CEO do Airbnb é o Brian, ele assina, Brian, sem sobrenome, eu não sei o sobrenome dele. Eu queria deixar uma mensagem, se eu pudesse, para falar para o Brian nesse momento, né, que, qualquer um vai querer trabalhar com Airbnb hoje ou no futuro, não tem a menor dúvida. A marca não vai perder o valor. Ela vai continuar com o valor que ela tem. Os que ficaram vão ser guerreiros defensores dessa marca de uma maneira inacreditável. Essa marca, ela vai passar por esse pior e vai passar pelo melhor com um time extremamente dedicado. E o Brian termina a carta e fala assim, a gente não sabe quando vai voltar a viajar. A gente também não sabe. Mas eu acho que quem lê essa carta, com certeza, se voltar a viajar, vai ficar no Airbnb. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu quero dizer, assim, numa carta de um presidente, que eu acho que vale leitura para qualquer pessoa, ele foi fiel aos princípios, foi fiel à marca, foi fiel às pessoas, foi fiel à sociedade, foi transparente, gerou confiança e ele ganhou fãs, clientes para o resto da vida. Então, essa que é a grande mensagem. Assim. Viva Brian! Viva Brian! Amamos Brian! Hashtag We Love Brian! We Love Airbnb!
Amiga, maravilhosa essa conversa. Olha como passou rápido, só falta um minuto pra gente acabar. Eu vou começar a correr aquele tempinho aqui, aí começa... Blim, 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 blim. Olha, gratidão enorme por essa aula. Ó, o Fernando, tem vaga lá. Não sei, se tiver eu quero também, Fê. Vamos tentar. Agora não, porque demitiram, mas em breve a gente vai para lá. É isso aí. É isso, né? A marca, ela continua sendo querida e desejada e admirada. Então, eu acho que a grande mensagem dessa conversa é: torne a sua marca querida, desejada, respeitando tudo isso que a Jordana falou aí, né? Você seguindo isso aí, sucesso é certo, não tem como errar, porque a gente tem que entender o respeito. Ó, 28 segundos. Te amo, Beijo, muito obrigada. Me segue lá, Jordana Garcia, tem live hoje. Jordana Garcia. Isso, tem monte de live. Tem live sexta, eu tô blogueirinha total e eu amo você, Raquel. Seu trabalho tá lindo, eu tô amando. Beijo. Amém. Amo. Obrigada, amiga.